1h22 agora. Um aplicativo para pessoas portadoras de deficiência foi desenvolvido por um professor universitário de São Paulo. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. 2 jogos já estão disponíveis, destinados às crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. O professor está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, André Luiz Brandão. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Estava visitando parentes em Florianópolis e a gente achou interessante o assunto, te convidou. É isso, né, André? É isso mesmo. Meus pais e meus sogros moram aqui em Florianópolis, eu vim pra cá. Que legal, assunto bacana que a gente sempre se interessa mostrar pro nosso público. Vamos falar um pouquinho da criação desses aplicativos. Por que você começou a pensar nisso? Bom, isso vem de uma questão familiar, né? Minha mãe e uma das minhas irmãs, elas são fonoaudiólogas, então elas sempre gostaram de utilizar tecnologias para o bem dos seus pacientes. Esses diversos pacientes que elas tinham, um dos perfis era crianças com síndrome de Down. E elas utilizavam jogos, só que nenhum dos jogos eram desenvolvidos especialmente para as crianças com síndrome de Down. Sim, com as ferramentas que as crianças precisam. Com as necessidades especiais, né? Tá. Então, para estimular as diferentes habilidades cognitivas, então vários pedaços de diferentes jogos tinham que ser utilizados. A gente está vendo alguns exemplos, queria que você falasse a respeito, por favor. Isso, o primeiro jogo foi o G-Crip 1, né, que foi lançado em 2010, e esse ano, em agosto desse ano, eu lancei o G-Crip 2, que é esse que aparece as imagens, certo? Tanto um como o outro foram patrocinados pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o que possibilitou essa questão do desenvolvimento e a inclusão social, a inclusão digital desse tipo de usuário. Então, já com o sucesso do primeiro, que conta já com mais de 15 mil downloads em diferentes plataformas, Windows, Mac, né, em 5 diferentes idiomas, então veio a motivação de continuar o desenvolvimento não só para crianças com síndrome de Down, mas com pessoas com outros tipos de necessidades especiais. Por exemplo? Por exemplo, cadeirantes. Tá. Atualmente eu trabalho com um aluno de mestrado na Universidade Federal do ABC, em que ele desenvolve, por meios de design participativo, que é a inclusão de pessoas no desenvolvimento de software, de aplicativos, para desenvolver, não para elas, mas para elas e com elas, certo? Então, no momento, são os cadeirantes. E eles gostam muito de jogar, principalmente alguns jogos que têm reconhecimento de gestos, certo? Só que alguns deles, para começar a jogar, precisa mostrar as mãos, os pés e a cabeça. E o cadeirante não tem essa possibilidade no momento, então a gente desenvolve a tecnologia e também os temas para que possa incluir esse tipo de usuário final também. Além disso, tem o G-Crip, né, é o nome da iniciativa. Então, teremos o Para-G-Crip, que abordará esportes paralímpicos, certo? Então, para atletas paralímpicos. Exatamente, para trazer mais informações sobre as potencialidades das pessoas com deficiência. E alguns dos atletas brasileiros que participaram dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 apoiam a nossa ideia, certo? E alguns deles são personagens do jogo, que tá muito tem positivo. Mais é que apoiar, porque é muita inclusão digital que a gente está vendo. Qual que é o grande diferencial, na sua opinião? E a sua mãe e a sua irmã foram suas consultoras aí na parte pedagógica? Acredito que sim, né? Exatamente. Elas com o desenvolvimento dos 2 primeiros jogos, né, o G-Crip 1 e o G-Crip 2, elas puderam fazer experimentos e testar o quão eficaz é esse jogo. Ainda não tenho números em grande escala. Mas tem um retorno informal, assim. Tem. Eu recebo frequentemente e-mails de pais, de professores que utilizam de alguma forma o G-Crip 1 ou o G-Crip 2, e é sempre muito emocionante ter um trabalho reconhecido, porque é uma questão de sempre disponibilizar jogos de forma gratuita, né? Então, quem acessar o site poderá fazer o download gratuito. Tá lá o site, isso é importante dizer. Gente, tem até em turco. Eu tô curiosa para saber por que você é super democrático. Tem em português, tem em inglês, o que mais? Isso, português, inglês, espanhol
alemão e turco. Né? Isso veio porque eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante o meu período de doutorado, que eu fiz na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e eu passei um tempo na Alemanha. E nesses intercâmbios a gente acaba por conhecer pessoas de diversos países. Tive a oportunidade de divulgar meu trabalho com os meus amigos que eu fiz, e alguns deles quiseram o jogo no seu próprio idioma. E um deles era turco. Que bacana, tá mundial o negócio. Espero cada vez mais poder ajudar mais pessoas para incluir no mundo digital. Que bacana, que bacana, que legal poder mostrar essa sua iniciativa. E esse tipo de jogo pode jogar na tela do computador, em qual celular também? Não, por enquanto os Gcrip 1 e 2 que estão disponíveis já para download, eles estão só para computadores, né? Windows, Mac e Linux, as plataformas, né? Mas em 2016 eu continuarei o desenvolvimento e aí novidades surgirão aí para tablets e smartphones. E quando vier a Florianópolis, vem aqui contar as novidades pra gente, combinado? Muito obrigado pela oportunidade, combinado sim, por mim, que depender de mim estarei de volta. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Karina?